Olá meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre estereótipos equivocados entre portugueses e brasileiros. Então, falando desse assunto, vem comigo. Bom, pessoal, falando de estereótipos entre portugueses e brasileiros, todos sabem, né? Não é novidade para ninguém, que nós temos alguns estereótipos em relação aos portugueses e os portugueses têm alguns estereótipos em relação aos brasileiros. E ambos estão totalmente equivocados em relação a esses estereótipos, né? Então, primeiro vamos falar sobre os estereótipos que os brasileiros têm sobre os portugueses, né? Primeiro estereótipo que é motivo até de chacota aí no Brasil, é que o português é burro, né? A gente tá na cultura brasileira que é contar piada de português e falar. Eles sabem disso, os portugueses sabem disso, que o português é burro, né? Um estereótipo totalmente equivocado, né? Então, português é um estereótipo que não sei, tentei pesquisar a origem desse estereótipo, né? Não consegui uma fonte confiável da origem desse estereótipo, mas é um estereótipo totalmente equivocado, né? A prova disso são as faculdades aqui de Portugal, que estão entre aí as melhores aí da Europa, entre as melhores do mundo, né? Portugal é um país pequeno com excelente qualidade de vida. Isso prova que eles são bastante inteligentes, né? Estão muito na nossa frente em termos de sociedade, né? De sociedade e inteligência de uma sociedade. Então é um conceito totalmente equivocado, achar que o português é burro. Um outro estereótipo que tem também, que nós temos no Brasil, que mulher portuguesa tem bigode, né? Mulher portuguesa é feia. É um estereótipo também que eu acho também totalmente equivocado, né? Pô, as mulheres portuguesas são, eu acho particularmente as mulheres portuguesas bonitas, um sotaque sensual, enfim, né? Não é um estereótipo que o brasileiro coloca, né? Que não tem nada a ver também, não sei a origem desse estereótipo, né? Também pesquisei e não encontrei uma fonte confiável que coloque um estereótipo, o que a gente acha, que o brasileiro acha que as mulheres portuguesas são bigodudas, são feias. Não encontrei a fonte, mas morando aqui em Portugal, morando em Coimbra e andando por Portugal, é um estereótipo que eu vejo como totalmente equivocado. Tem muitas mulheres portuguesas aqui e eu acho todas elas lindas. Aliás, eu sou um macho raiz, né, pessoal? Eu usava mertiolate quando era pequeno e o mertiolate ardia, né, nos meus machucados. Então, homem que é homem não acha mulher feia, né? Vamos falar um português claro, né? Agora tem muito macho Nutella que consegue achar defeito na Gisele Bündchen, né? Então isso é macho Nutella, né? Que consegue achar defeito na Gisele Bündchen. Macho raiz e não acha mulher feia, né? E aqui em Portugal, efetivamente, as mulheres têm loura, negras, brancas, e tem várias características, e as mulheres são bonitas, enfim, né? É um preconceito equivocado, né? É uma coisa equivocada que nós temos aí no Brasil, nós temos sobre Portugal, sobre portugueses, né? Outro estereótipo equivocado sobre Portugal e português é que Portugal é xenofóbico, tem xenofobia em Portugal. Porra, a primeira coisa, né? Xenofobia ou racismo, ou seja lá o nome que você dê, é relacionado à pessoa, né? Não ao país ou algo parecido, né? Então, se você parar para pensar, né, o Brasil também é um país xenofóbico, né? Os Estados Unidos é um país xenofóbico, né? A Alemanha, a Inglaterra são países xenofóbicos, né? Então, a xenofobia ou preconceito, algo parecido, é relacionado à pessoa, mais à pessoa do que ao país. Em Portugal, você encontra pessoas preconceituosas? Encontra, infelizmente encontra. No Brasil, encontra pessoas preconceituosas? Encontra.
Nos Estados Unidos encontra. Na Inglaterra você tem pessoas preconceituosas, enfim. Então é um estereótipo equivocado achar que Portugal tem muito preconceito. Não vejo preconceito. Sou negro, brasileiro, carioca e nunca senti preconceito aqui em Portugal, em hipótese alguma. Nunca senti, nunca, assim, vamos ver, aquele episódio, quem acompanha meu canal tem aquele episódio do cachorro ali que aconteceu aqui no parque, né? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem o episódio do cachorro, né? Fora esse episódio, que talvez tenha sido um preconceito, não sei. Fora esse, meu amigo, nunca tive preconceito aqui. E já morei na Espanha, já andei pela Europa toda, nunca senti preconceito de nada aqui, andando aqui por Portugal, pela Europa, enfim. Tá bom? Então, um estereótipo equivocado. Agora, você vai encontrar pessoas preconceituosas ou xenofóbicas? Vai encontrar. Qual é a melhor situação se você encontrar alguma pessoa dessa natureza? Ignorar. Você não tem como discutir com uma pessoa que tem preconceito, tem algum preconceito, alguma xenofobia por etnia ou por status social, enfim. Então, se você encontrar uma pessoa xenofóbica, simplesmente ignore, não dê ouvidos, né? Não dê ouvidos, né? É o que eu faria, tá bom? E agora em relação aos portugueses, né? Alguns estereótipos que o português tem do brasileiro. O português acha o brasileiro, alguns portugueses, né? Não todos, né? Mas o estereótipo do brasileiro aqui em Portugal é de uma pessoa, se for homem, um cara malandro, né? Se for homem, um cara malandro e que quer dar golpe nas outras pessoas. Esse é o estereótipo do brasileiro aqui em Portugal. E também na Europa e em vários países, tá, pessoal? Por quê? Mas aí, pesquisando, esse aí eu encontrei fontes confiáveis. Pesquisando, eu encontrei. Por quê? Né? Alguns anos atrás, né, muitos brasileiros saíram do Brasil para dar golpe aí, principalmente aqui em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos. E ficamos com esse estereótipo, que o Brasil só tem malandro, bandido, né? Só tem cara que quer se dar bem, 171, né? E o próprio jornal, a própria mídia, né, reforça isso, mídia brasileira, que eu digo, reforça isso, quando mostra vários episódios aí de corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, do Brasil, né? Aí isso aí reforça, realmente o país só tem bandido. E o que é uma inverdade, né? A grande maioria dos brasileiros são honestos trabalhadores que trabalham dia a dia aí e que são explorados, né, por políticos corruptos. E tem a sua imagem manchada por alguns brasileiros que vão para o exterior para fazer besteira, para dar golpe, para assaltar, para roubar, enfim. Então é um estereótipo equivocado. A grande maioria dos brasileiros são formados pessoas honestas, trabalhadoras, responsáveis, enfim, tudo, né? Infelizmente tem brasileiro que sai do Brasil para fazer besteira, para dar golpe aí nas outras pessoas, inclusive em outros brasileiros. Enfim, então essa situação faz com que nós brasileiros realmente tenhamos uma imagem distorcida, né, quando a gente vai para o exterior. Então isso faz com que as pessoas fiquem um pé atrás com o brasileiro. Você quando vem aqui para Portugal, até as pessoas te conhecerem, as pessoas ficam com o pé atrás, elas não sabem qual é a sua origem, não sabem o que você quer, né? Então elas ficam com o pé atrás sim com você, né? Mas depois que você mostra a que veio, você mostra a sua situação, isso aí tudo vai por água abaixo e você consegue tranquilamente o respeito que lhe é de direito, né? Você é uma pessoa honesta, trabalhador, que se aposentou e decidiu passar uma temporada aqui em Portugal, enfim, como é o meu caso, né? Eu estou passando uma temporada aqui em Portugal acompanhando meu filho que está morando aqui, que está estudando aqui na Universidade de Coimbra. Tá bom? Então é um estereótipo equivocado de achar que todo brasileiro é bandido. Não. Só que, infelizmente, a gente exportou muito bandido na década de 80 e 90, né? Muito mau caráter. E isso ficou aí, não só em Portugal, mas na Europa, no mundo todo, né?
Outra coisa que também é um estereótipo equivocado é que toda mulher brasileira é prostituta ou então é fácil, né? É uma atitude, é uma situação também bastante equivocada, né? Embora também, né, a origem disso é porque muitas brasileiras migraram com o intuito de se prostituir, infelizmente, né? Migraram no intuito de se prostituir, então, e fica esse estereótipo, né? Que a mulher brasileira é prostituta, é fácil, né? Enfim, então não é um estereótipo totalmente equivocado, né? A grande maioria das mulheres brasileiras são honestas, trabalhadoras, fiéis, enfim. Mas existe uma pequena parcela que também é safada, como existe em toda a sociedade, né, pessoal? Você acha que não existe prostituição nos Estados Unidos? Existe. Né? Você acha que não existe portuguesa se prostituindo? Existe. Alemães. Um exemplo disso é Amsterdã, né? Você vai lá em Amsterdã, Amsterdã a prostituição é legalizada e é protegida pelo Estado. Você vai lá em Amsterdã e você vê no Red Light District, né, o bairro da Luz Vermelha lá em Amsterdã, holandesas, francesas, africanas, enfim, todas as nacionalidades ali se prostituindo, né, naturalmente, tá bom? E protegida pelo Estado, né? Protegida pela polícia holandesa, né? Então, a prova de que prostituição existe em qualquer lugar é Amsterdã. Tem ali um bairro só de prostituição que você vê lá. Então, a prostituição existe em qualquer lugar. Existe no Brasil também, e o Brasil foi durante muitos anos, né? E ainda é, infelizmente, um exportador de prostitutas para outros países. Isso não significa que toda mulher brasileira é prostituta, toda mulher brasileira é fácil, né? Então, o que eu estou falando com isso é que a mulher brasileira também merece respeito, tem que ser respeitada, né? E que é um estereótipo equivocado, né? Achar que a mulher brasileira é fácil e é prostituta, né? Então é um estereótipo também equivocado. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, estereótipos equivocados que a gente tem tanto em relação não só ao português, mas o estrangeiro de um modo geral em relação ao brasileiro, que acha que o brasileiro, se for homem é malandro e se for mulher é prostituta, que é equivocado, totalmente equivocado. E o estereótipo nosso que é achar que o português é xenofóbico, que a mulher portuguesa é feia, e que o português é burro, também é totalmente equivocado, né? Assim, a gente tem que deixar esses estereótipos de lado, né? E tratar e realmente conhecer a pessoa que você está tratando, né? Assim, conhecer a partir dali, conhecer a pessoa e tratar a pessoa do jeito que ela merece, com educação, cidadania, enfim. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês, né? Estereótipos equivocados que nós temos em relação aos portugueses, e não só os portugueses, mas os estrangeiros de modo geral têm em relação aos brasileiros. Tá bom? Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tem muito mais vídeo para mostrar para vocês. Tchau, tchau.